Muita gente pediu pra eu ver, voltar a ver o Hora Thiago. Ah, tem o da série da Ruptura, que é muito bacana, mas tem 42 minutos, gente. O react vai ficar muito grande. Então não vale a pena. Tá? Eu quero dedicar um dia especificamente pra isso. Mas vamos ver agora um alface gostoso, sem ideologia, sem ideologia, né? Com outra ideologia, pra falar sobre The Last of Us, a série aí que balançou o Brasil. Eu não sei se tem spoiler, mas vamos ver. Us, por exemplo, na minha opinião, é uma série melhor quando ela se liberta do jogo um pouquinho. Olá, bem-vindos ao País do Carnaval! Acabou, né, o carnaval? Faz um mês já. Nesse caso, feliz ano novo. Enfim, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e coisas horríveis. Se você gosta dos meus vídeos, não esqueça de dar um joinha, se inscrever Não se esqueçam de conferir o canal dele, tá? no canal, essas coisas todas aí que o pessoal fala que a gente tem que fazer. E a gente tá de volta hoje com ela, a Hora da Hora. Pontualmente na terceira semana do mês, exceto quando eu faço em outras semanas do mês, ou quando eu simplesmente não faço porque eu não sou obrigada. Esse é o quadro desse canal em que eu respondo perguntas da audiência, dúvidas, questionamentos, questões, angústias, todo tipo de coisa. Perguntas sobre cultura pop, de uma forma geral, porque essa é a seara que eu cubro aqui neste humilde canal, incluindo, mas não restrito, a cinema e TV. A gente geralmente tá mais pro lado audiovisual da coisa, embora eu, pessoalmente, não tenha preconceito. E falando em audiovisual, esse vídeo é patrocinado. Olha que bacana. Eu já falei algumas vezes aqui sobre os cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu peixe, que é o quê? O audiovisual. Se você for agora no site da EBAC e clicar em audiovisual, vai aparecer uma série de cursos na área, dos mais diversos, inclusive. Tem roteiro, tem design de animação, edição de filmes, motion design e vários outros. Todos esses cursos são conduzidos por profissionais do mercado que estão ali para te ajudar a se inserir no mercado. A EBAC disponibiliza para você também tutorias individuais e ferramentas para te ajudar a começar a trabalhar, porque isso às vezes é um probleminha também. Enfim, Gente, eu tô passando esse ad, tá? Tô passando esse patrocínio porque o Hora Thiago merece. É isso, né? A gente tá aí na correria, a gente sabe como é foda. Nossa, minha calvície tá avançada mesmo, hein? Mas a gente sabe como é foda, como é difícil, então vai passar esse ad, não tem problema, tá bom? Porque o Hora Thiago merece. a lista de cursos relacionados ao audiovisual é bem grandinha e quando você clica em cada um desses cursos, aparecem várias informações que podem te ajudar a escolher qual deles você quer fazer. Tem avaliações dos alunos, média salarial de cada área e informações gerais sobre a profissão em si. Várias coisas. Esse mês tá rolando a promoção do mês do consumidor. Durante todo o mês de março tá rolando 60% de desconto em todos os cursos da EBAC, mais o meu cupom, Hora Thiago 200. Sim, essas duas promoções são cumulativas e é o mês inteiro. Então pega o link que tá aqui na descrição desse vídeo e se joga. Agora de volta aqui pras perguntas, a gente vai começar, como sempre, com as perguntas que o pessoal do Telegram me mandou. Como assim Telegram? Tem um grupinho lá no Telegram que fica disponível para todas as pessoas que apoiam o canal lá no Apoia-se, na categoria de R$50 ou mais, mensalmente. Se você contribui nessa categoria lá no Apoia-se, você tem o direito de receber o link para entrar nesse grupo, e lá nesse grupo você pode mandar perguntas que eu sempre priorizo aqui na hora de escolher quais das perguntas eu vou responder. Então a gente vai começar por lá. Começando aqui pela Marília, que ela me mandou o seguinte: Thiago, você faz análises brilhantes de conteúdos já prontos. Adoraria ouvir de você quais pontos importantes e relevantes dessas análises você acha que podemos e ou devemos levar em consideração na etapa anterior, durante o processo de criação de boas histórias. Gente, eu sei que fui eu que pedi pra vocês mandarem perguntas, mas ninguém mandou fazer pergunta difícil não, viu? Brincadeira, mas nem tanto. Tem uma frase que meu ilustríssimo fala que é mais ou menos o seguinte: é muito fácil ser arquiteto de obra pronta. Não que o meu trabalho de analisar as coisas seja exatamente fácil. Quando você tá construindo algo, criando algo, você tem que fazer isso apesar das dificuldades que você encontra no meio do caminho. E isso inclui também vídeos no YouTube analisando coisas que outras pessoas fizeram. Enfim, mas falando especificamente de cinema, de filmes de grande orçamento, quando uma pessoa tá envolvida no processo de um filme da Disney, por exemplo, ou de algum grande estúdio, essa pessoa tem que lidar com pressão de executivos, de marqueteiros e até questões geopolíticas, quando, por exemplo, um filme precisa se adequar ao mercado de um outro país. E claro, eu tô falando de uma situação específica que é um filme de grande orçamento, mas todo o processo criativo também envolve uma série de fatores externos, claro, guardando as devidas proporções. Tá, se você tá escrevendo um livro sozinho no seu quarto, você não necessariamente precisa se preocupar com, sei lá, o mercado editorial da China, a não ser que você queira publicar na China, mas você tem outras preocupações. Talvez você precise se adequar a uma certa audiência que você quer atingir, ou um certo perfil de uma editora específica. Fazer pesquisa, né? Publicar. Talvez você esteja pensando em vender os direitos do seu livro para adaptar
adaptar pra uma série de alguma plataforma de streaming. Enfim, existem esses fatores externos, independente de seja lá o que for que você tá criando. Se você for pro Instagram, por exemplo, você não pode publicar nudez. Enfim, fatores externos vão existir. As proporções deles é que variam. Mas um exemplo que me veio na cabeça agora é o pôster do filme, sabe? O pôster do filme. Lembra quando nos anos 2000 tinha aquela moda de pôster minimalista? Vai aparecer uns exemplos aqui na tela. Eles eram geralmente feitos por fãs dos filmes ou fãs de cinema de uma forma geral, e era tipo um exercício de design. Tipo, vamos reimaginar um pôster pra esse filme com uma estética diferente. E era legal isso, ver um pôster reimaginado com uma proposta diferente de design. Era legal. Mas de vez em quando, alguém comentava alguma coisa do tipo: nossa, esse pôster minimalista ficou muito melhor do que o pôster original. Ou até mesmo algo do tipo: nossa, o estúdio devia trocar esse pôster original por esse pôster minimalista que é muito mais bonito. E tudo bem, vai, tem muito pôster feio de filme caro. A gente olha pra uma desgraça dessa aqui e fica pensando assim: quem deixou? Quem mandou? Quem autorizou? Mas um pôster feio desse não é necessariamente o resultado de um designer ruim, ou um designer incapaz, ou até mesmo um designer sobrecarregado. Pode ser isso também. Um pôster de um filme é uma peça de marketing. Ele serve pra divulgar o filme. E ele precisa atender uma série de requisitos. Ele precisa vender o filme pra uma certa audiência. Ele precisa mostrar pra uma certa audiência que talvez esse filme tenha a mesma vibe que aquele outro filme que fez bastante sucesso. Então talvez você, que gostou daquele filme que fez sucesso, possa gostar desse filme também. Entre várias outras coisas. Eu tô falando aqui só alguns exemplos. E tudo isso de acordo com o crivo de um grupo de pessoas que tem muito mais poder de decisão do que a pessoa que tá ali na frente do computador fazendo o pôster, criando o pôster. Agora imagina quando tudo isso se estende pra um filme inteiro, pra uma obra inteira. No meio desse tanto de decisão que precisa ser tomada, muita coisa pode se perder. A obra final que a gente assiste lá na tela grande ou na tela pequena é o resultado desses milhões de pequenas e grandes decisões. E a pessoa que tá ali criando, às vezes, na melhor das intenções, precisa carregar esse peso de tomar as melhores decisões possíveis num cenário muitas vezes desfavorável. Então, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta pra sua pergunta. O que eu posso fazer, talvez, é falar sobre mim, sobre o meu processo. Eu não acho que meus vídeos são perfeitos, nem de longe. Toda vez que eu me pego assistindo um vídeo antigo, eu descubro umas 50 mil coisas que eu faria de outro jeito. E como eu não posso voltar no tempo pra refazer o meu vídeo ainda, eu tento aprender com os meus próprios deslizes e melhorar o meu trabalho no vídeo seguinte. É o máximo que dá pra fazer, eu acho, nessa situação. Se alguém quiser me indicar uma outra estratégia, fica à vontade pra deixar nos comentários, que eu não vou ler, que eu não leio os comentários. Mas deixa comentário sim, que é bom. Próxima pergunta da Luísa. É engraçado isso, porque essa etapa de você sempre repensar, né, a perspectiva da produção de conteúdo, ou mesmo do trabalho que a gente faz, é muito importante para que a gente possa conseguir crescer, né, e mudar não só a linha editorial, mas a gente conseguir aprimorar, né, os conteúdos. Eu tuitei, né, uma coisa no final de semana sobre o uso da ironia como linguagem principal, e teve muita gente que falou que durante um tempo eu utilizava muito a ironia, tanto que se vocês forem ver os reacts mais antigos do canal, vocês vão perceber como não só a estrutura visual daqui, né, mudou, e vale aqui reforçar, sobretudo depois que a Lara, e aí depois o Gui, e depois a Ana e a Jordana entraram no projeto, né, e ajudaram e estão fazendo, né, a gente sempre debate sobre o que a gente vai reagir, como reagir, adaptar a linguagem e tal. Então, é muito importante, né, pra gente que é produtor de conteúdo, estar sempre atento com a nossa linha editorial, para não só reforçar a nossa linha editorial, mas para pensá-la como a gente vai trabalhar para se tornar um comunicador responsável. Eu acho que qualquer pessoa que se preze a ser uma comunicadora, independente do campo, independente de qualquer coisa, tá? Precisa estar sempre atento a essas questões. Sempre atento à forma como se comunica, sempre atento à forma como está produzindo conteúdo, está sempre ali dialogando com a realidade do que a galera consome. Então, para mim foi entender, por exemplo, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender ironia, né? E essa é uma coisa que as meninas me orientaram, mas que eu também recebi feedback de gente que assiste o próprio canal, tá ligado? Então, o quanto é importante a gente entender que a gente tem que ser claro na nossa comunicação e estar atento para quando a gente falar merda, para poder não falar merda, né? Para poder não mais se comportar da forma como a gente se comportava antes, porque isso, né, é um processo de amadurecimento também, né? Eu acho que isso é fundamental, fundamental.
Isa, minha grande amiga, ela perguntou o seguinte: qual o seu tipo de reality show preferido? Você acha que o BBB como entretenimento ainda faz sentido? Eu não tenho um reality show preferido porque eu não gosto muito de reality show, nem de BBB. Mas não é porque... Nossa, como eu sou inteligente. Não. É que assim, não é exatamente o meu entretenimento de escolha. Não é que eu me recuse a assistir porcaria. É que tem outras porcarias que eu prefiro assistir. Por exemplo, trechos desconexos de animações americanas que eu sequer gosto, enquanto uma pessoa faz slime ou joga Subway Surfers. Eu juro por Deus que eu já passei mais tempo da minha vida assistindo esse tipo de coisa Pô, é engraçado esses vídeos mesmo, eu gosto também. do que BBB. Isso faz de mim uma pessoa melhor, mais evoluída? Com certeza. Mas respondendo a sua outra pergunta, eu acho que faz total sentido. E eu acho que não é à toa que o BBB, mesmo as edições menos prósperas, ainda conseguem causar um nível de comoção que eu só me lembro de ver em época de Copa do Mundo ou num passado muito remoto, quando Novela das 9 ainda marcava 50, 60 pontos de audiência. Talvez a crise desse ano, que o pessoal vem comentando, tenha mais a ver com a necessidade de adaptar o formato, de dar uma turbinadinha ali no formato, do que com o programa em si, com o formato em si. Não sei, porque eu não assisto BBB. Mas eu acho que tem Mano, nos últimos tempos o BBB tá intancável, velho. Intancável. Eu acho que, sobretudo com a evolução que a gente tem nos nossos debates políticos, culturais, né? É muito importante a gente tá atento a isso, né? Tá atento a essas mudanças, e eu acho que o BBB não comporta mais esse formato. Não dá mais, assim. É a impressão que eu tenho, né? É só a impressão que eu Tem tenho. uma conversa interessante aí escondida no meio dessa pergunta, pra gente pensar sobre a relação entre a TV e a internet, a compulsão e o pavor por exposição e cancelamento, o efeito mamacita, a ascensão de Instagram de fofoca e páginas tipo Choquei, essas coisas. É um assunto maior do que 2 minutinhos, com certeza. Pena que eu não assisto BBB. Fazer o quê? Próxima pergunta que mandou foi o Alisson. Queria muito saber seu top 3 obras do entretenimento do ano passado. Série, Olha, filme, legal. livro, canal no Ó, boas indicações vem aí, hein? YouTube, etc, vale tudo. Olha, eu sou péssimo com ranking porque a minha memória é péssima. Eu assisto as coisas, eu gosto das coisas e aí eu esqueço delas. Mas eu vou tentar lembrar de alguns aqui de cabeça. De filme que eu vi ano passado, eu destacaria o Não Não Olhe, do Jordan Peele, o Brasileiro, Marte 1, maravilhoso, chorei no cinema, foi tudo. Marte 1? Não conheço. Teve também o Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que saiu no final do ano passado. Eu adorei. E claro, né, o grande sucesso, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Um filme que foi unanimemente aclamado e que ninguém falou mal no Twitter. Olha que vitória. Mas você falou que não precisava ser só filme, né? Você falou que podia ser qualquer coisa. No universo das séries, eu destacaria Yellow Jackets e Ruptura. Eu fiz vídeo sobre as duas aqui no canal no ano passado. E eu indicaria também um quadrinho. Eu indicaria o quadrinho Monkey Meat, que saiu em janeiro do ano passado. Eu já falei desse quadrinho aqui antes, mas tô falando aqui de novo. É um quadrinho bem doido, bem caótico e bem anticapitalista, do jeito que a gente gosta. E eu já falei por aqui antes que no ano passado eu Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. As atuações são absolutamente fantásticas, né? Inclusive Michelle Yeoh, um beijo pra você que ganhou o Oscar de melhor atriz, porque trabalhou pra caralho, muito bom. Mas eu achei o filme ok, assim. Ok, sabe? Eu achei que ele vai muito pra um caminho meio paia, sabe? Da resolução da história, que é tudo sobre o amor e sobre a vontade de mudar, não sei o quê. Então eu acho esse discurso meio bosta, assim, né? Acho que tem uns recursos legais, né? Tem uma dinâmica interessante, mas eu acho que o mote central do filme, que gira em torno dessa, não sei, né? Dessa perspectiva de resolução individual das questões e tal, eu acho isso meio ruim, né? Eu achei nota 7. Não, é só isso, assim, mas você não entendeu. Cara, essa de novo, né? Modo gaveta aqui. Essa é a minha opinião, tá bom? Baseado em quê? Nada. Absolutamente nada. Nas minhas impressões pessoais, tá? basicamente só consegui ler um livro, quer dizer, uma trilogia, né? Então foram 3, ó. E como eu já falei dessa trilogia aqui, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler, que é um livro chamado É Assim que se Perde a Guerra no Tempo. É a história de 2 mulheres viajantes do tempo. Cada uma é parte de uma facção que tá em guerra uma com a outra, e elas se apaixonam trocando cartas fora do tempo. É uma doideira e é a coisa mais linda do mundo. E é bem curtinho também, dá pra ler numa sentada. Se é que me entende. No top 3 eu falei 300 coisas. Viu como eu sou ótima? Próxima pergunta, Lumi. O que você acha mais importante na hora de adaptar um livro ou mesmo uma saga inteira pra série / filme? Tem algum exemplo de adaptação que ache péssima e alguma que ache ótima? Tá,
será que tem algo muito importante e que merece uma atenção a mais na hora de adaptar um livro pra um filme ou pra uma série? Algo que dá pra gente extrapolar e usar como regra pra qualquer adaptação? Eu não sei, varia de obra pra obra, eu acho. Mas pensando aqui de uma forma geral e baseado no meu gosto pessoal, eu acho interessante quando uma adaptação tá mais preocupada em ser uma história que funcione sozinha e toma as devidas liberdades criativas pra isso. The Last of Us, por exemplo, na minha opinião, é uma série melhor quando ela se liberta do jogo um pouquinho. Eu não me importo muito com aqueles momentos que replicam frame a frame uma cena do jogo, não. Mas eu gosto quando a trama se aprofunda em algum momento ali que não aparece na obra original. Inclusive, só um adendo aqui, eu não joguei de fato The Last of Us, mas eu consegui assistir um gameplay inteiro do primeiro jogo. E eu tô em dia com a série. Então eu não tô falando de achismo da minha cabeça, não. Eu sei o que acontece no jogo e eu tô em dia com a série. O primeiro jogo, pelo menos. O segundo eu não cheguei lá ainda não. Mas voltando aqui pro assunto, por outro lado, tem aquelas adaptações que parecem não entender muito bem qual que é o apelo da obra original. Ou que fracassam como história porque acabam se transformando numa outra coisa que não é tão interessante quanto a obra que foi adaptada. Tipo, por exemplo, o filme Watchmen, do Zack Snyder, de 2009, e, sei lá, os filmes do Hobbit também. Puxando aqui alguns exemplos de cabeça. É muito bom, né? Olha como a percepção do Hora Thiago é interessante e como ela é acurada em muito sentido, né? Ele fala que a galera no chat que comenta, Watchmen, melhor adaptação, tal. E aí, ele vai lá e fala o Watchmen como uma obra diferente, que não adaptou bem. E assim, e a história no Watchmen é muito... Não, Watchmen é do caralho, é muito bom. Mas a linha que o quadrinho segue é uma linha diferente do filme. É uma linha diferente. A série do Watchmen é uma putaria de bom. É putaria de bom. Tem ainda um terceiro caso, que é aquela adaptação que tá tão preocupada em ser fiel à obra original, que ela deixa de ser uma boa história na mídia onde ela tá sendo contada. O Iluminado, por exemplo, é um caso interessante. A gente tem essa adaptação de um livro do Stephen King, em que o autor do livro detestou a adaptação, que é um filme do Stanley Kubrick. Um filme que acabou se tornando um clássico do terror e é aclamado por todos, todas e todes, sem exceção. Mas é isso, o autor do livro odiou tanto o filme que anos depois ele foi lá e escreveu a sua própria adaptação da história para uma minissérie de TV mais fiel a esse livro, mas que foi, vamos dizer assim, menos próspera nos charts. Fazer o quê? Ou seja, não tem uma resposta certa pra essa pergunta. Eu sei a resposta. Não sabe não, cala a boca. Acabaram as perguntas do Telegram e agora a gente vai pras perguntas do YouTube. Eu fiz um postzinho lá na aba de comunidade, o pessoal deixou várias perguntinhas, eu selecionei algumas, vou responder aqui pra vocês. Vamos lá. Michael Douglas. Que é isso? Michael Douglas! Por favor, YouTube, não pega isso não, por favor. Qual a sua opinião sobre vampiros? Pergunto isso, pois ao assistir o último vídeo sobre a questão dos zumbis, fiquei pensando nas diversas interpretações que podem ser feitas a respeito da figura do vampiro. A temática vampiresca também quer dizer alguma coisa? Crepúsculo pode nos ensinar mais do que as suas aparentes trivialidades? Eu não diria exatamente Crepúsculo. Quer dizer, eu acho que dá pra espremer significado de qualquer coisa se a gente fizer um esforcinho. Mas eu, pessoalmente, não escolheria Crepúsculo. Fica à vontade quem quiser escolher, tá? Absolutamente nada contra. E respondendo direito a sua pergunta, eu acho que vampiros são ainda mais interessantes do que zumbis. Por quê? Porque nenhum vampiro é hétero. Aliás, sabia que existe Nenhum vampiro é hétero, é foda. Ai, caralho, nenhum vampiro é hétero, é foda. Revelações aí sobre Michel Temer. Pois é, exatamente. Um subgênero dedicado a vampiras lésbicas dentro da literatura gótica do século XIX? Que delícia! Inclusive, como eu disse, né? Nenhum vampiro é hétero. Muito do universo dos vampiros tem a ver com sexualidade. Especificamente sexualidade considerada desviante, se é que você me entende. Se você pega o Drácula, o livro original, por exemplo, você vai ver que se fala muito nessa história sobre loucura, sobre delírios e também sobre contaminação. Esse romance foi publicado no final do século XIX e ele refletia algumas preocupações ali da época na Europa, na Inglaterra especificamente. Ele refletia o medo que a sociedade inglesa tinha de figuras estrangeiras que invadiam o país, que seduziam as novinhas e envenenavam o sangue da sociedade londrina. Pensa um pouquinho aí sobre o que isso pode querer dizer. O que dá pra tirar de significado disso aí? Dá pra falar e imperialismo. Um monte de coisa sobre esse assunto. Talvez eu faça um vídeo maior sobre esse tema mais pra frente. Próxima pergunta é da Lorena, minha amiga também. Existe algum
O Blade, a Aninha me falou, nos quadrinhos o Blade é pansexual. Eu sabia não, que doideira. Um filme ou série que você tenha adorado, mas por alguma razão não quis fazer conteúdo sobre, como você faz essa separação? Pra mim, o que define se eu faço vídeo ou não é se eu sinto que eu tenho algo minimamente novo e interessante a dizer sobre aquilo. Por exemplo, eu achei o filme Glass Onion super legal, gostei, achei ótimo. Mas ele não suscitou em mim nenhuma pergunta interessante, não teve nada que aqueceu o meu cérebro, vamos dizer assim. Pelo menos não na hora. Eu não senti que eu precisava pegar um microfone e falar alguma coisa pras pessoas, sabe? Tipo, olá a todas, tenho algo a dizer. Sei lá. Pra eu sentir que rende vídeo, eu preciso de alguma inquietação. Uma coceirinha, no sentido higiênico da palavra. Por esse e por outros motivos que eu prefiro não fazer review. Eu não gosto de abrir a câmera pra falar qualquer coisa. O máximo que eu consigo fazer nesse sentido são esses vídeos respondendo pergunta. E olhe lá, viu? Próxima pergunta. Cosmilio. Queria fazer um breve comentário aqui, porque esse ponto do Thiago é um ponto importantíssimo, que foi o que eu falei um pouquinho antes, que é justamente a noção, né, de que você precisa ter conteúdo para poder falar sobre alguma coisa, ao invés de só querer falar sobre aquilo de maneira a engajar, tá ligado? Só para poder engajar, para você poder produzir um conteúdo que muitas vezes vai ser ruim, vai ser incompleto em muitos sentidos, e vai gerar problemas de interpretação nas pessoas, tá ligado? Eu acho essa posição do Thiago muito importante e muito honesta, né? Da gente entender que nem sempre a gente tem que falar sobre todos os assuntos, nem sempre a gente precisa estar ali e tal, e revela só a responsabilidade do comunicador. A responsabilidade do comunicador, o quanto ela é importante para que a gente possa realmente entender, pô, será que eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso? Ou será que o que eu vou dizer é só coisa au passant que não vai rolar, né? Exatamente, não fazer a xepa do engajamento. Ou, né, ou ainda, se for eventualmente fazer a xepa do engajamento, né, de ver as coisas e tal, de sinalizar isso, de sinalizar que não é um conteúdo sério para ser produzido ali, né? Não é alguma coisa que tem nenhuma intencionalidade em ser sério ou de, enfim, né, produzir qualquer tipo de reflexão mais aprofundada. E não, né? Não, simplesmente não. Você não precisa ser o Peter Jordan, exatamente. Exatamente. Muito boa a resposta do Thiago. Uma pergunta. Você acha que tem como renovar o gênero fantasia com uma perspectiva racializada, ainda usando uma ambientação medieval? E aí a pessoa colocou entre parênteses, né? Já que, né, medieval igual a Idade Média na Europa, civilizações feudais e etc. E se não, você tem alguma ideia? E mais outro parêntese. O meu medo é que, se não for medieval, não vai mais se encaixar no gênero fantasia. Eu vou responder de trás pra frente. Primeiro que nem toda fantasia precisa ser medieval, né? O gênero fantasia, como a gente conhece, como ele se consolidou, ele se constrói a partir dessa ideia de fantasia medieval, isso é um fato. O gênero fantasia, como ele se consolidou. Fantasia é uma coisa muito mais ampla, mas essa ideia de fantasia literária, de literatura fantástica, tá muito ligada à fantasia medieval, nisso você tem razão. Mas hoje, esse tipo de história já é muito mais diverso, já tem várias manifestações desse tipo de história, tanto na literatura quanto no cinema e na TV também. Segundo ponto, na verdade, é um parêntese, você não chegou a falar isso com todas as letras, mas ficou implícito aqui a ideia de que fantasia medieval, Idade Média, civilizações feudais, etc. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas acredito que você estava falando sobre a possibilidade de colocar uma perspectiva racializada num contexto onde a gente está falando de civilizações europeias, portanto, todos são brancos, certo? Eu acho que foi isso que você quis dizer de uma forma meio... não ficou exatamente... E só um parênteses rápido, né? Adicionar o terceiro parênteses aí à pergunta. Tudo que a gente tem de referência a medieval, né? Nesse caso, sociedade feudal, etc., da forma como a gente imagina, né? Que é servidão, feudalismo, castelo e tal. É uma visão muito específica da Idade Média, viu? Uma visão muito específica da Idade Média, sobretudo porque é uma visão de Idade Média ligada ao feudalismo francês, né? Que é a grande referência nesses termos de estudo que a gente tem hegemonicamente dentro da historiografia. Então, quase tudo de referência que a gente tem de medievo é uma referência medieval a uma condição medieval francesa, e de uma região da França, né? E nem precisa, até o camarada comentou que o feudalismo japonês era diferente, você não precisa nem sair da Europa. O que a gente chama de Idade Média, dentro, por exemplo, da região do leste europeu, do que era para o Principado moscovita, para o Principado de Kiev, para os povos escandinavos, é uma outra noção, é uma outra ideia. Mesma coisa, para o próprio Império Romano do Oriente, que era o Império Bizantino, também é muito diferente, tá ligado? A grande visão hegemônica que a gente tem
é uma visão que é hegemonicamente traduzida por uma visão hegemônica historiográfica da França, especificamente. Totalmente direto, mas eu acho que tem algo disso aí. Mesmo se não foi isso que você quis dizer, talvez tenha pessoas que estão assistindo que estejam pensando nisso. Existiam pessoas negras na Europa medieval, tá? Isso é um fato da vida. É uma realidade material. As pessoas viajavam. Essa ideia de que existe, sei lá, quase que uma linha que separa a Europa da África e que quem nasce na África é assim e quem nasce na Europa é de outro jeito, isso aí é parte da lógica, da forma como se construiu a ideia de raça a partir da colonização. As pessoas viajavam, sempre viajavam. Puro eurocentrismo. Acerta e acerta. O mundo sempre foi globalizado, né? Claro que, né, no Oceano Atlântico era uma viagem um pouco mais difícil, mas entre a Europa e a África, o Oriente Médio e a Ásia, existia intercâmbio cultural, existia intercâmbio comercial, existia trânsito de pessoas, existiam, inclusive, vikings negros. Isso é um fato material da realidade, tem registros disso. Então, essa ideia de que porque é medieval, em tese só poderia ter gente branca, justificar, né? Só tem gente branca aqui porque a fantasia é medieval, porque se passa na Europa, então só pode ter gente branca. Isso não se sustenta. Se você quer escrever uma história só com gente branca, aí é uma escolha sua, entendeu? Agora você pode colocar, dá pra colocar, e ainda ser historicamente correto. Além disso, a gente tá falando de ficção especulativa. Se você consegue imaginar uma Europa medieval onde existem dragões, por que você não consegue imaginar uma Europa medieval onde existam pessoas negras, asiáticas, amarelas, enfim, uma diversidade aí, étnica e racial? Aí pode ser uma questão, uma limitação sua. Não sua a pessoa que fez a pergunta, tá? Limitação aí de pessoas que usam essa desculpa pra só escrever personagens brancos. E continuando na resposta, existem várias histórias interessantes de fantasia que trabalham com perspectivas racializadas. O afrofuturismo tá cheio disso. Inclusive tem um livro que eu tô doido pra ler que chama A Bruxa Akata, da autora Nnedi Okorafor. Eu não sei se eu tô falando certo, mas o nome dela tá escrito aqui. Enfim, essa autora é nigeriana e essa história que ela escreveu tá cheia de cosmologia africana. É uma outra perspectiva sobre fantasia, sobre essas histórias que a gente foi educado a ler nesse gênero fantasia que foi construído a partir de fantasia medieval. E tem mais, essa autora, ela tá sempre sendo descrita como a pessoa que tá justamente ressignificando o gênero fantasia com... Eu acho que eu tenho um livro dela. Dá uma olhada, peraí, se é esse mesmo. Eu acho que eu tenho, peraí. Aqui, ó. Eu tenho mesmo. Aqui, ó. Quem Teme a Morte, da Nnedi Okorafor. Cara, é um livro muito interessante, viu? É um livro muito legal, afrofuturista, e é um afrofuturismo meio Mad Max, assim, tem uma referência meio desértica, uma coisa meio profética, bem legal. Eu gostei muito, chama Quem Teme a Morte. É um livro bem legal. É só isso, eu vi esse nome, eu jurava que eu tinha, e eu tenho. Bom demais esse livro, da editora Geração. Fantasia, aqui ó. É uma coisa meio Duna, sim, uma parada meio Duna. Bem legal. Com uma perspectiva racializada, com uma perspectiva... Quem Teme a Morte. Mas não é uma pergunta. Africana, pan-africana, negra, etc. Tô falando isso baseado nas coisas que eu li sobre ela. Eu não li nada do que ela escreveu. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Ainda. Quando eu ler, eu conto aqui. Próxima pergunta. Thaís falou o seguinte: terias um take daqueles hot sobre esses filmes de terror com metáforas por trás? Tipo Midsommar, Hereditário, ou até os do Jordan Peele. Já vi por aí umas semi-opiniões do tipo, abre aspas, mas vocês não estão preparados para esta conversa, que eles simplesmente não elaboram e eu costumo gostar justamente desse tipo de terror. Será que devo cancelá-los? Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, não. Eu não sei que opiniões são essas. As pessoas estão tentando cancelar o Jordan Peele ou o Midsommar. Eu gosto de todos esses filmes. Cancelar o Jordan Peele, a pessoa tem que tomar um banho de slime, velho. Menos Hereditário. Hereditário eu não gosto muito não, mas Midsommar e Jordan Peele eu gosto de todos. Mas assim, voltando aqui pra sua pergunta, da forma que eu vi... É isso, Midsommar é bom demais, velho. Nossa, Midsommar é muito bom. É absolutamente angustiante, mas é muito bom. Vejo todo ou quase todo filme de terror trabalha no campo da metáfora, do simbolismo, da alegoria, ou alguma coisa nesse sentido, mesmo que não seja intencional. Pensa no Iluminado, por exemplo. Não é uma história literal sobre um hotel mal assombrado, né? Pode até ser, em algum nível, mas não é esse o apelo. Não é esse o Nemekitepa dessa história. Eu sei que existe esse papo de que a gente tá vivendo na era do pós-horror, e muitas vezes essa ideia de metáfora, de alegoria, surge para corroborar esse argumento de que o terror evoluiu de alguma forma e se transformou numa outra coisa porque agora o horror tem metáfora.
E aí fica parecendo que o pessoal tá inventando de novo a roda, tipo, Uau, terror com metáfora, que novo conceito. mas isso não é novo, gente. O que eu acho que talvez pode ser considerado novo nesse sentido, nessa questão específica, é o seguinte: existe muita codificação racial na ficção especulativa, na fantasia, na ficção científica e no horror, na história de monstro. Pensa no King Kong, por exemplo. O macaco gigante que vem da África sequestra uma mulher bonita e loira e depois é aniquilado por um exército de homens brancos. Esse é um exemplo que eu sempre cito, porque ele é muito didático. Existe uma conotação racial ali. Se tá no nível da consciência, se foi intenção do autor, do diretor, aí é um outro papo que não importa muito. Aí a gente traz pro dia de hoje, a gente tem essas figuras como Jordan Peele, um diretor que entende que existe esse viés racial na nossa ficção, no cinema, que sabe que as nossas histórias refletem questões que estão enraizadas na nossa cultura, inclusive preconceitos. E sabendo disso, ele vai lá e deliberadamente decide subverter isso a favor de uma narrativa que faz a gente refletir sobre essas questões, que não só reproduz esses preconceitos e essas ideias enraizadas, que provocam uma reflexão, uma discussão. E é por isso que é legal, mas novamente, também não é algo exatamente novo. A gente só tá vendo isso aparecer um pouco mais agora no cinema mainstream, com um diretor que é um cara visionário, um cara que tem um domínio da técnica, que tem um domínio visual, que conta histórias muito bem. Não tô falando isso pra desmerecer o Jordan Peele, nem nenhum desses diretores. Ele é foda, ele é um cara foda. Tô falando isso só pra gente lembrar que ninguém tá inventando a roda de novo, não. A roda, ela tá aí há um tempão já, rodando. A próxima pergunta é da Maria Clara. Gosto muito do seu vídeo sobre o tal do botão pra pular cenas de sexo, pois eu, como ávida defensora da safadeza, acho que tudo deveria ter cena de safadeza sim. Concordo com você. Você acha que essa ressurgência de discursos conservadores em relação à arte chega até a relar um pouco em retórica, palavra com N aqui, em retórica esse trem de ser super moralista e ficar taxando tal arte como degenerada? Porque às vezes eu tenho essa forte impressão. Bom, se você pensar que no século XIX tinha todo um campo pseudocientífico ligado ao racismo científico, que dizia que a humanidade estaria regredindo biologicamente por causa de depravação e de miscigenação, e que uma parte dessas teorias pseudocientíficas foi assimilada por certas pessoas que inclusive usavam o termo arte degenerada para banir e até destruir fisicamente alguns tipos de arte, eu diria que talvez, quem sabe, possivelmente, tem um ponto aí no que você falou. Vou deixar no ar. Próxima pergunta. Gustavo, quando vai sair o vídeo especial e exclusivo sobre Harry Potter e J.K. Rowling? Harry Potter? J.K. Rowling? Quem são eles? O Thiago é demais, velho. Ele é muito legal. Vamos falar. Ai, caralho, muito bom, hein? Deixa aí pra todo mundo ver os apoiadores do canal dele. As pessoas merecem. Muito bom, hein?